O tema que nós vamos tratar sobre a escola envolve o conhecimento da realidade. E eu vou começar antes fazendo uma publicidadezinha aqui, como eu combinei com as nossas queridíssimas professoras aí, do meu último livro. O livro chama-se O Capital para Educadores e tem um segundo título: Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Então, vamos tomar alguns minutinhos aqui, porque é importantíssimo isso como base para tudo aquilo que vamos falar. Não dá para falar sobre a educação sem ter como base o conhecimento da realidade onde nós estamos. E essa realidade, ela é vista no senso comum de uma forma completamente enviesada. E oferece oportunidade para que exista toda o obscurantismo que nós vimos e que acabamos de passar numa presidência anterior, né? Então, o livro ele é uma tentativa de aprender verdadeiramente como se produz nossa existência material. Como se produz a desigualdade na sociedade. Não adianta ou não basta tudo aquilo que nós fazemos com a melhor das intenções, e hoje fazemos aquilo que o Karl Marx anunciou há 150 anos atrás, que é os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. E uma massa enorme de bilhões e bilhões e bilhões de pobres e uma diminuta grupo dominante que fica com toda essa riqueza. Não basta saber que acontece isso. Se nós queremos interferir, se nós queremos mudar essa realidade, nós precisamos saber como ela se produz. E ela se produz na vida, na produção da nossa vida. Então, economia não é coisa para economista. Aliás, a imensa maioria dos economistas não entendem nada de economia, porque eles não leem Karl Marx, porque eles não leem O Capital, porque eles não entendem a teoria científica do valor. A que eles têm é uma teoria ptolomaica, vamos dizer, um conceito de valor completamente vencido, completamente sem fundamento. Porque para dominar, para explorar, não precisa entender de economia. Basta entender de dominação, de especulação e de exploração daqueles que trabalham. Então, é importante que nós saibamos, e saibamos por conta própria, não simplesmente porque Karl Marx falou, ou porque Vitor Paro falou, ou porque qualquer luminar falou. Não. É importante a gente saber verdadeiramente. Veja a curiosidade. Como é que se dá a produção da nossa vida material? Por que existe valor? Reais, dólares, centavos. Por que existe subida e descida de preços? Quem é que faz com que exista essa coisa chamada valor? Como isso se dá? É isso que nós pretendemos fazer. Então, rapidamente, o livro chama-se O Capital para Educadores. É um livro que nós fizemos de propósito bonito, porque nós queremos que as pessoas leiam. E não é só criança que gosta de ver livro bonito, não. Nós, adultos, gostamos. Se eu quero que os professores realmente leiam esse livro, eu quero que eles tenham acesso a um livro bonito, gostoso de ler, que tenha letras grandes, por exemplo, que seja atraente e que ele, quando está no meio do capítulo, ele sabe que capítulo ele está lendo, por exemplo. Eu quero um livro que tenha capítulos curtos e que, de repente, ele encontra lá uma ilustração e que ele tem uma página em branco para passar e que dá um fôlego, por exemplo. Tudo isso que a gente faz para a criança esquece de fazer para o adulto. Então, é um livro que tem 18 capítulos, tá? Capítulos curtos, explicando a teoria científica do valor de uma forma que as pessoas verdadeiramente entendem, as pessoas do senso comum. Eu tenho dado esse livro para trabalhadores, de um modo geral.
Basta saber ler e ter mais do que 13, 14, já faz operações abstratas, pronto, compreende perfeitamente bem. Então, ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele conta com um marcador, com um ímã. Você não precisa marcar no meio da página, você põe lá onde você parou e você tem esse ímã. Outra coisa, ele tem um glossário remissivo. No final do livro, são 80 termos, 80 verbetes, que você vai lá. Durante o livro, de repente você abriu lá numa determinada página e aparece a palavra, por exemplo, olha, por exemplo, a gente vê lá, formação social. O que é formação social? Tá lá no glossário, em poucas páginas, em poucas palavras, o que significa isso, para você continuar lendo e entendendo. Além disso, ele tem uma novidade. É o primeiro livro híbrido. Na verdade, não é um livro, ele é um curso. Porque quando você termina o capítulo, você tem um QR Code. Está aqui o QR, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Está aqui. Você clica ali e você tem acesso a uma fala minha, aqui nessa sala mesmo, de 10 minutos sobre aquele capítulo. E você tem condições de mandar perguntas no YouTube a respeito daquilo. Percebeu? Então, são 18, na verdade, 19 vídeos, porque tem a introdução, que eu não chamo de introdução, eu chamo de manual de instruções para entender como que é o livro, e você tem condições de ler com muita tranquilidade. O livro foi editado pela Expressão Popular, que é uma editora que não tem fins lucrativos. Então, o livro, o preço de capa dele é R$ 69,00. Eu falei com o pessoal aí, e vocês estão tendo possibilidade, até praticamente o fim do ano, de comprá-lo com desconto de 20%. Só escrever, na hora que pedir o cupom, vocês escrevem Vitor Paro 20. Vitor Paro 20, tudo em letra maiúscula, e você tem um desconto de 20%. Interessante. Eu tenho muito interesse em que as pessoas entrem em contato. O meu interesse é que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, que é imprescindível para a vida numa sociedade civilizada. Certo? Então, veja, eu não recebo um tostão. Eu abri mão dos direitos autorais para a Escola Florestan Fernandes, que é do MST, aqui em São Paulo. Então, vocês podem se sentir satisfeitos que cada vez que vocês comprarem esse livro, não importa quanto vocês paguem por ele, com desconto ou sem desconto, vocês vão estar colaborando com R$ 6,90 para a Escola Florestan Fernandes, do MST. Tá? É isso. E agora nós vamos falar mais alguns conteúdos que tem no próprio livro para discutir sobre o tema que nós vamos desenvolver. Pois bem, vamos então ao nosso tema. Saberes e fazeres da docência e sua perspectiva dialógica. Elementos para uma praxis democrática. Primeira coisa que nós temos que falar, se vamos falar sobre a docência, é dar uma estocada no senso comum a respeito do conceito de educação. Eu tenho um livrinho, só para vocês saberem, que se chama... Não estou aqui para fazer propaganda de livro simplesmente, não, mas esse aqui é fundamental. Chama-se Educação como Exercício do Poder, Crítica ao Senso Comum em Educação. Precisamente por isso, eu faço uma crítica ao senso comum. O que é para o senso comum? Para o senso comum, você vê o Sol nascer aqui e se pôr lá. Então, o Sol gira em torno da Terra. Neba. Um elemento importantíssimo que tem no livro, que eu esqueci de dizer, é o seguinte: é uma coisa chamada neba. Neba quer dizer, não é bem assim. Então, os capítulos dos livros, a maioria deles está entre aspas, porque não sou eu que defendo aquilo. Por exemplo, você vê lá o primeiro capítulo, tem o seguinte título:
conhecimento econômico é coisa apenas para especialistas. Neba. Está entre aspas, neba. Segundo capítulo, o comunismo é contra a propriedade privada. Não é verdade. Então, veja, tem uma porção de incompreensões e de falsidades a respeito da teoria do valor, e as pessoas fazem o possível para que não se saiba a verdade a respeito da teoria do valor, que a gente desmancha. Então, logo na hora que, o capítulo está escrito lá, conhecimento econômico é coisa apenas para especialista. Neba. Não é bem assim. Aí eu vou explicar por que não é assim. E por que é importante e vital para todo cidadão que se orgulhe desse nome de ser cidadão numa sociedade democrática, precisa saber de economia. Percebe? Coisa que os economistas não sabem. E nem precisam saber. Então, tem vários capítulos nesse sentido. Uma forma pedagógica, que vocês todos conhecem, de dizer o que uma coisa é, às vezes é começando a dizer o que ela não é. E é o que eu uso aqui. E isso funcionou para mim, ensinando. Eu faz 40 anos que ensino o Capital para educadores, para professores, para professoras, para alunos de graduação, pós-graduação, orientandos, e muitos deles vocês veem na televisão e nem sabem que foram orientandos meus e aprenderam o Capital nesse tipo de metodologia. Pois bem, vamos então voltar ao nosso tema e falar sobre o senso comum em educação. Para o senso comum, educação é simplesmente o seguinte: passagem de conhecimento. Eu conheço alguma coisa e passo para você. Isso é uma coisa tão lógica, né? Parece tão clara, como parece que o sol nasce aqui e se põe lá. Só que assim como é um absurdo isso, não é o sol que nasce, é a terra que gira, também esse conceito de educação é totalmente absurdo e atrapalha e atravanca o conhecimento sobre a educação, a prática educativa. Primeiro, conhecimentos e informações não se passam. Cientificamente está demonstrado, provado que isso não existe. Tá? Segundo, a educação não tem como objeto, como seu conteúdo, apenas conhecimentos e informações. O ser humano não vive com conhecimentos e informações. Conhecimentos e informações tem um computador, a chamada inteligência artificial, que não tem nada a ver com inteligência, apesar das pessoas acreditarem nisso. Mas o ser humano não. O ser humano não é uma tábua que você escreve em cima dela. Então, passar conhecimento, nós vamos demonstrar que isso não existe. Tá? E o conhecimento, o conhecimento não é a única coisa que o ser humano precisa. O ser humano vive de conhecimentos, de valores, de ciência, de filosofia, de arte, de crenças, de tudo aquilo que o ser humano produz. Pois bem, para essa escola que acha que é simplesmente comunicação, e veja, isso leva a quê? Isso leva a um desprestígio total da própria educação, dos próprios educadores. Sabe por quê, minha gente? Porque os empresários, os idiotas dos empresários que querem falar sobre educação, de repente eles acham que eles também sabem, que eles sabem transmitir. Então eles inventam aquelas bobagenzinhas lá, aquelas coisas de empreendedorismo, motivação para as pessoas, e pensam que é empresa, e pensam que assim eles ensinam. Então eles pensam que entendem de educação. E aí, se é só passar conhecimento, grande coisa, seu professor. O professor sabe e explica. Isso desmerece a profissão do educador. Porque a educação é muito mais complexo e muito mais difícil do que isso. Mas muito mais necessário e muito mais belo. A escola tradicional usava isso. A nossa escola, desgraçadamente, ainda ensina isso. Mas a escola tradicional educava, ensinava nada. A escola tradicional podia dar-se ao luxo de ser incompetente, porque ela lidava com uma
uma população de crianças já vinha de casa, que já era pessoas ricas, filhas das classes médias, médias altas. Era só essas pessoas que iam à escola. Então, para essas pessoas, não precisava ter competência. Elas já vinham para a escola tendo em casa o pai letrado, a mãe letrada, os livros, o teatro, o professor particular, a aula de piano, a aula de música, etc, 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 que a predispunham a aprender, apesar da péssima escola que nós tínhamos. Tão péssima quanto as chamadas boas escolas privadas. E também são tão ruinzinhas quanto aquelas tradicionais. Só que elas podem se dar ao luxo de ser ruins, porque elas escolhem os alunos. Elas não dão aula para a grande massa que precisa realmente de boa educação. Percebe? Então, é isso que nós precisamos desmistificar. O que é educação verdadeiramente? Como que nós podemos pensar a educação num sentido científico, rigoroso? Tá? Para pensar nisso, nós temos que pensar para que serve a educação. Eu acho que todos vocês concordam que a educação visa o homem. Então, nós temos que ter um pouco de conhecimento a respeito do ser humano. Conhecimento que vocês vão encontrar aqui também, viu, gente? Tá? De tão necessário que é. O homem, ele é um ser... Não basta aquele conceito do senso comum de que o homem é um animal racional. O homem é um animal. Tá? Eu sou natureza. Mas eu não sou simplesmente natureza. O homem transcende a necessidade. Então, olha, se vocês foram lá buscar no glossário, vocês vão ver lá o conceito de necessidade. Necessidade é tudo aquilo que existe independentemente da vontade humana. Tudo que existe independentemente da vontade e da ação do homem, nós chamamos de natureza. Então, a natureza é o domínio da necessidade. Eu pego um corpo, ele cai necessariamente. É uma lei da natureza. Não foi o Congresso que fez essa lei, nem pode revogá-la. É uma lei natural. Esse é o domínio da natureza. Isso não é o domínio verdadeiramente humano. O que o humano tem nisso é apenas a sua constituição como animal. Mas o homem não é isso. O que o diferencia dos outros seres, de todos os outros seres, animal, vegetal, mineral, é o fato de que ele transcende a natureza. E como que ele transcende a natureza? Como que ele persegue o supérfluo? Não no sentido normal hoje de superfluidade, não. Supérfluo não como o desnecessário, pelo contrário. Supérfluo com aquilo que vai além do necessário, além da necessidade natural. O ser humano é o único ser que se manifesta diante do real. Ele não se contenta a ficar na natureza. Ele podia continuar andando necessariamente, naturalmente, sobre suas pernas. Mas, em determinado momento, ele fala, não, seria bom chegar depressa e sem fazer força. Pronto, ele transcendeu a natureza. Ele se manifestou diante da natureza. Ele criou um valor. Então, o homem se diferencia do restante do mundo, primeiramente criando um valor. O valor, gente, tem a ver com ética. Ética aqui não é simplesmente a coisa boa ou a coisa ruim. Ética é tudo aquilo que se refere a valor. Só o ser humano é capaz de produzir valor. Ele pode produzir um valor nobre, que nós consideramos extremamente elevado, por exemplo, de salvar vidas, de produzir saúde, mas ele pode também produzir um valor nocivo, de fazer arminha, de matar os outros. Percebe? Os dois são valores. Os dois estão no domínio da ética. Então, ética é isso, domínio dos valores. E o ser humano se diferencia do restante do mundo pelo fato de ser um ser ético. Pois bem, quando eles criam valor, quero chegar depressa sem fazer força, ele pode estabelecer um objetivo. Percebe? E aí, ele se põe a alcançar esse objetivo. Por exemplo, ele fala, olha,
Se eu subir no lombo de um desses quadrúpedes que estão aqui ao lado da caverna, eu posso chegar depressa e sem fazer força. Pronto. Ele estabeleceu um objetivo. O que falta agora? Uma atividade. Uma atividade adequada a um fim. Olha, estamos aí num conceito fundamental do ser humano: trabalho. O trabalho é toda atividade orientada por um fim. E perceba bem, o meio de chegar lá não pode contrariar o fim. Então, veja essa articulação entre meios e fins. Tá? Uma atividade adequada a um fim. É assim que o homem se faz. Ele, então, domestica o cavalo ou o camelo e anda a cavalo. Pronto. Este é assim que o homem se faz humano. É assim que ele se diferencia da mera natureza. É assim que ele faz história. Esse é o conceito verdadeiramente de história. História, gente, não é simplesmente a sucessão de fatos no tempo. Sucessão de fatos no tempo, a natureza também tem. Mas veja, a natureza não se transforma. Ela é sempre a mesma. Você pegar uma espécie animal hoje e compará-la com ela há 10 mil anos, ela continua igualzinha. Se em vez de 10 mil anos você comparar com 10 milhões de anos, você vai pegar pequenas diferenças, mas não são diferenças históricas. Não são diferenças introduzidas pela espécie. São diferenças que aconteceram naturalmente. Então, continua no domínio da natureza. O ser humano não. O ser humano, quando ele, pelo trabalho, transforma o seu entorno, ele transforma a sua própria condição de homem, de ser humano, da sua natureza. Natureza nesse sentido de condição, não da natureza como necessidade. Por isso que é importante, está lá o glossário. Qual o sentido de natureza? Quais os sentidos de natureza? Nós estamos utilizando aqui natureza como tudo aquilo que independe da vontade e da ação do homem. Quando o homem passa a andar a cavalo, ele não se transforma fisicamente. Se você comparar em termos naturais, ele antes de domesticar o cavalo e depois de domesticar o cavalo, não há diferença. 2 pernas, 2 braços e um cérebro. Se você pegar e compará-lo em termos históricos, no primeiro caso você tem 2 braços, 2 pernas e um cérebro que necessariamente anda a pé. No segundo caso você tem, depois que ele conseguiu isso, um ser humano com 2 braços, 2 pernas, um cérebro que tem a liberdade de optar entre andar a pé e andar a cavalo. Ele fez história. Ele não é mais o mesmo. Por isso, gente, quando falarmos em educação e falarmos do ser humano, nós não falamos do ser humano físico simplesmente. O humano não termina na pele do corpo. Percebe? É apenas a base sobre a qual se constrói o humano histórico. Então, é nesse sentido que o homem produz a sua existência. É nesse sentido que o homem é que produz o homem. E quando eu falo homem aqui, para ficar bastante claro, eu estou falando no masculino genérico, significando homem, mulher, branco, preto, gordo, magro, corintiano, são paulino, a humanidade. Estamos falando no sentido genérico, o ser humano, a humanidade. Eu não estou falando de Paulo, nem de Pedro, nem de Maria. Estou falando do homem como ser genérico. Nesse sentido, o homem se faz pelo trabalho. E olha que interessante, mas ele se faz pelo trabalho, mas faz pelo trabalho não diretamente. Desde os primeiros, dos tempos mais primitivos, o ser humano nunca conseguiu, sozinho, produzir sua existência. Por isso, ele tem que ser necessariamente um ser social. Ele precisa do outro para produzir a própria existência. Por uma questão econômica. Então, desde os primeiros grupos humanos,
Um caça, outro pesca, outro cuida das crianças, outro faz vasos e todos têm acesso ao trabalho de todos. Porque se cada um fosse fazer a sua coisa individualmente, ele não teria condições. Não daria tempo, ele morreria antes. Isso se chama divisão social do trabalho. No Capital, nós vamos aprender também o que é essa divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho não é a divisão técnica, de que um faz um pedaço do automóvel, o outro faz... Não, divisão social é aquilo que faz com que o trabalho, a vida das pessoas é realizada socialmente, na sociedade inteira, hoje no mundo inteiro. Percebam? Então, veja, eu produzo a minha existência, eu como indivíduo. Fui eu que produzi essa camisa. Vocês já perceberam que, mas completando o pensamento, eu produzo a minha existência, mas eu não produzo a minha existência diretamente. Só poucas partes eu produzo diretamente. No nosso mundo moderno, no extremo da divisão social do trabalho, que não dá nem para imaginar divisão maior que essa, mas está sempre dividindo mais ainda, o que nós fazemos diretamente? O que nós produzimos diretamente para nós mesmos? A gente ainda põe a comida na boca, né? Fora isso, tudo, ou praticamente tudo, que nós utilizamos, que nós consumimos para existir enquanto ser humano vivo, foi produzido por outros. Fui eu que produzi essa camisa, mas não fui eu que produzi diretamente. Quem produziu? A humanidade inteira. Eu não dependo apenas do cara que me vendeu essa camisa no shopping, nem de quem levou ela até o shopping, ou de quem fez parte na tecelagem, na fiação, ou na plantação do algodão. Desde que jogou o algodão na terra, tem tudo uma infinidade de pessoas até chegar a mim, infinidade mesmo, das quais eu dependo para vestir uma camisa. Só isso. E antes de jogar o algodão na terra, a semente de algodão, eu dependo de quem arou a terra. Inclusive de quem produziu o trator. De quem inventou o trator. O trator foi inventado, mas para inventar o trator precisou toda uma história anterior. Milhões e milhões de pessoas existiram antes para ser possível, no momento, produzir o trator. O primeiro ser humano na face da Terra foi o começo da invenção de um trator, como foi o começo da invenção desse computador que eu tenho na minha frente. Então percebam seriamente, porque isso é ciência. Isso não é simplesmente crença. Aliás, fazer um parêntese, tudo que eu estou falando aqui, gente, é discutível e tudo o que estou falando pode ser perguntado, questionado e duvidado. Nós estamos no domínio da ciência. No domínio da ciência, é público. Vale a dúvida. O domínio da crença, não. Nós não estamos no domínio da crença. No domínio da crença, alguém acredita em alguma coisa, tem todo o direito a acreditar. Você pode acreditar num Deus que ressuscita, que vira sangue depois na hóstia, o que você quiser acreditar. Você tem todo o direito, e eu não tenho direito, pela própria Constituição, e para obedecer à lei, eu não tenho direito de te perguntar ou de pedir que você me prove isso. Perceba? Se você me disser, eu acredito em Deus, eu falar, me prove, eu estou sendo intolerante. Porque você não está no domínio da ciência, você não está no domínio do público, está no domínio do privado. Só assim é possível ser tolerante. Que aquilo que é crença, que não tem fundamento científico, que não se pode comprovar, é domínio privado. Eu tenho todo o direito
no domínio público de questionar, de conversar e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu tenho o dever de aceitar que você acredite num Deus, da mesma forma que eu tenho todo o direito de acreditar que você acredite em mula sem cabeça. Ou que fique como ficaram os bolsominions aí adorando um pneu em praça pública. Tudo igual, tudo crença e não se discute. Aqui não. Aqui se discute sim, senhor. Não vamos acreditar em alguma coisa porque alguém falou. Vamos acreditar porque nós comprovamos que aquilo ali é verdadeiro. Então, façam pergunta à vontade, mas estamos sempre no domínio do público, que é o domínio da ciência. Pois bem, voltamos então lá a esse... Eu falei tudo isso porque o conhecimento científico da realidade pode nos dar o fundamento de uma nova ética, de uma nova maneira de pensar o mundo. Porque a ética que nós estamos é uma ética vencida, baseada não na ciência, mas em crenças sem fundamento. Percebe? Que são privadas. Só que a ética, em termos políticos, tem que ser pública, tem que ser para todos. E a ética que nos orienta é a ética judaico-cristã, que é baseada não na ciência, é baseada em crenças, sem nenhum fundamento. E nem precisa ter para a ciência, para a religião. Agora, para a ciência precisa. É uma ética fundada na Idade do Ferro, em que era legítimo mandar passar a espada às mulheres e às crianças dos inimigos e deixar vivos os varões para que fossem escravos. Isso é que pregava e que continua pregando essa ética judaico-cristã, na voz do próprio Deus. Essas palavras que eu falei estão lá no Deuteronômio. Tudo bem em termos de crença. Agora, em termos públicos, em termos de política, não funciona. Por isso, a minha proposta é que a nossa ética se fundamente em coisa mais concreta, mais rigorosa. Vamos fundamentar a nossa ética não num Deus que vai nos dar um prêmio depois para que a gente seja bonzinho. Vamos ser bons, vamos ser corretos, vamos ser alegres, vamos construir um mundo feliz, porque queremos, e porque aceitamos e acreditamos nisso, e não porque veio um profeta do domínio da religião nos dizer. E para fazer isso, nós precisamos conhecer bem como é que é produzido. Então, veja, aqui está o miolo para uma nova ética. É perceber a nossa dependência da humanidade inteira. Eu dependo, como falei da camisa, não de 10, de 20, de 30 pessoas, ou de 1.000, ou de 1 milhão de pessoas. Eu dependo de bilhões. Cada um de nós, a cada momento, dependemos não apenas do nosso próximo, como diz a igreja. Nós dependemos principalmente do nosso distante. Bilhões. Hoje nós dependemos da humanidade inteira. Da humanidade inteira, não a que está viva, a que existiu e da qual eu dependo para estar aqui vestindo essa camisa. Essa consciência nós precisamos ter. E aí nós vamos ter uma ética muito mais elevada. Nós vamos saber que eu tenho que amar o próximo, não porque eu vou para o céu, não simplesmente como um ato de empatia, porque eu tenho que me colocar no lugar dele, tudo isso que vivem falando. A empatia, tudo bem, ninguém é contra a empatia. Ela é necessária, mas não basta. Não basta colocar-se no lugar do outro. Você pode colocar-se no lugar do outro simplesmente para se satisfazer. E você só faz o bem porque está fazendo para você mesmo. Não. Trata-se de pensar que cada um de nós somos como que um grãozinho de areia num deserto. Não significa que somos insignificantes, como o grão de areia nunca foi insignificante. O deserto só existe porque existe grãos de areia. A humanidade só existe porque existe pessoinhas como nós, como eu, como cada um de nós. Mas cada um de nós depende da humanidade inteira. Então, se você ofende a humanidade, você me ofende.
Se você é um bolsominion desgraçado que é contra o negro, quando você ofende o negro, você está ofendendo a humanidade. Opa! Ó a humanidade aqui, moço. Eu me sinto pessoalmente, eu, Vitor Henrique Para, me sinto pessoalmente ofendido. Por isso eu não tenho amigos negros, nem quero ter. Aliás, tem um pitaco no meu site, que eu recomendo, meu site para todo mundo, vitorparo.com.br, que se chama Por que nenhum bolsominion pode ser meu amigo? Não que eu vá fazer mal a ele, porque eu não sou bolsominion, mas eu não quero como presidente, eu não confio dele como meu amigo, porque numa hora ele me trai. Porque se ele é capaz de ser contra a vida do homossexual, ele é capaz de ser contra a minha vida daqui a pouco. Porque ele não tem nenhuma razão fundamentada para fazer isso. O homossexual é a humanidade. A humanidade sou eu, moço, você é contra mim. Então não se trata simplesmente de empatia. Trata-se de ser o outro e eu a serviço da humanidade inteira. Essa ética, se vocês quiserem, a gente pode dar um nome. Eu chamo de comunismo. Isso é o verdadeiro comunismo. Não a bobajada toda que se fala sobre o comunista. Comunismo não é simplesmente um conceito econômico que quer estatizar tudo. O comunismo nunca quis estatizar tudo. Pelo contrário, o sonho dos comunistas é acabar com o Estado e fazer uma sociedade que não precise de Estado, que não precise de vigilância. Uma sociedade comum. Bem comum é isso, é bem de todos. Independentemente de deuses e de profetas que tenham falado, Deus de todos porque, bem de todos porque eu, autonomamente, como ser que sou, como ser humano, e veja, o que identifica o humano nesse nosso conceito de ser humano que nós estamos vendo aqui é precisamente o fato de que ele é sujeito. Quando falarem em sujeito na escola, gente, sujeito não é simplesmente aquele que age. Sujeito não é simplesmente ator ou agente. Nesse sentido, o capitalismo todo mundo tem atividade, age, mas age sem ter autonomia, subjetividade, condição de sujeito e condição de autor. Por isso que nós criticamos o ativismo presente na Escola Nova, embora a Escola Nova seja muito mais do que isso. A má compreensão da Escola Nova é que leva a isso, ao ativismo. Não basta ter muita atividade, é preciso, primeiro, quem age. A atividade só tem sentido se for para servir a alguém que está realizando aquela atividade. Senão ela não tem sentido nenhum. Então, sujeito. O ser humano se faz sujeito compreendendo, agindo de acordo com a sua vontade. Isso é a síntese do que seja o humano. Pois bem, agora já temos condições de falar sobre educação. Agora nós sabemos a que visa a educação. E se nós temos isso presente, nós vamos revolucionar a escola. Totalmente. Nós vamos ver uma coisa acima da outra, caindo, porque não tem sentido. Veja, na produção da sua existência, o ser humano, pelo trabalho, a espécie humana, produz. Veja, conhecimento é importante. A minha briga com os chamados conteudistas, ou histórico-crítico, ou o nome que se dê, e que eu chamo simplesmente de neotradicionalistas, a minha briga não é com relação ao conteúdo, absolutamente. O problema dos conteudistas é a pobreza do conteúdo deles. Eles acham que simplesmente tem que botar o conteúdo em termos de passagem do saber e do conhecimento. Não. O ser humano não se faz só com isso. O ser humano, ao transcender a natureza, ao ir de encontro à natureza, para dominar suas leis e fazê-la em favor do humano, que a natureza sozinha não existe.
Você só pensa na natureza, uma bomba atômica, ponto. Aí o homem morre e fica só a natureza. Tá? Não, a natureza existe em favor do homem. Primeiro o ser humano, que é o sujeito. Então, veja, o ser humano, na produção da sua existência, na produção da história, ele produz conhecimentos, valores, conhecimentos de informações, mas produz também valores, ciência, filosofia, arte, crenças, direito. Tudo, enfim, que constitui aquilo que nós chamamos de cultura. Está lá no glossário. Cultura. O que é cultura? Cultura no sentido que nós estamos utilizando. Pode pensar em outros sentidos, mas utilizando, o que estamos utilizando aqui é cultura como a síntese de tudo aquilo que o ser humano produz pela sua vontade e pela sua ação. Então, é o contrário da natureza. Contrário não significa oposto, que vai contra a natureza, não. Contrário porque a natureza é tudo aquilo que existe necessariamente, independentemente da vontade do ser humano. A cultura é tudo aquilo que o ser humano realiza pela sua vontade e pela sua ação. Então, tudo isso nós chamamos de cultura. E veja que interessante. O ser humano não precisa, a cada nova geração, inventar a cultura tudo de novo. Ele tem condições de apropriar-se da cultura produzida historicamente e, com base nessa cultura, criar mais cultura e ir avançando na produção da sua existência e na produção da história. Essa apropriação da cultura tem um nomezinho bonitinho. Esse nome é educação. Educação, portanto, não é passagem de conhecimento. Não é passagem, é apropriação. Segundo, não é de conhecimento, é da cultura. Parece uma coisa simples, mas não tem simplicidade nenhuma, é extremamente complexo, extremamente rico. Uma você passa. Sujeito aqui, objeto lá. Passar, qualquer computador passa. Educação não se passa. Vamos ver por quê. Se apropria. Aí é um sujeito que se apropria. Não é um ser passivo. Então, veja, educação é isso. A passagem de conhecimento, a apropriação da cultura não se dá pela herança natural. Não passa pelo sangue nem pelos genes. O filho do médico não nasce médico. Nem o filho do engenheiro nasce engenheiro, nem o filho do filósofo nasce filósofo. Nem o filho do homem bom e probo nasce bom e probo. Da mesma forma, o filho do bandido não nasce bandido. Embora seja mais fácil produzir um bandido, porque basta não fazer nada. Basta você ficar no obscurantismo e produzir bolsominions a rodo, aos milhões, como temos no Brasil. Tá? Quando a gente nasce, o ser humano nasce zero. Absolutamente nada de cultura. Ele nasce animal. Ele não nasce humano histórico, ele se faz humano histórico. Ele se faz humano histórico à medida em que se apropria da cultura, à medida que se apropria da história. Como se faz isso? Pela educação. Agora sim. Agora você pode, professor e professora, bater no peito e falar: eu produzo o mundo, eu faço parte da história, porque eu possibilito que as pessoas se apropriem do histórico. Existe uma lenda, um negócio que os radialistas todos, os boixá da vida e os imbecis da imprensa, de modo geral, quando quer elogiar o professor, fala que o professor é importante porque é o professor que forma o engenheiro, o arquiteto, o médico, o dentista e todo mundo. Sem o professor não existia toda essa gente. Concordo, isso é verdade. Mas também sem engenheiro não haveria ponte. Sem o médico não haveria saúde.
Então, até aí, malandro, não tem diferença de professor e os outros. Está simplesmente fazendo parte da divisão social do trabalho, o que é nobre, o que é digno, o que é bonito. Mas não é isso que diferencia o professor dos demais. O educador, não estamos falando de professor, mas o educador, percebe? O que o diferencia é essa coisa linda. O fato que só o educador tem condições de produzir a história, de permitir, de favorecer que a história continue. Porque os nossos seres que nascem zero, eles se fazem humano histórico à medida que se apropria da cultura. E sou eu, educador, ou qualquer um no papel de educador, que tem condições de propiciar-lhe essa oportunidade de apropriar-se da cultura, de aprender. A criancinha que nasce hoje, nasce igualzinha a criancinha de 10 mil anos atrás. Desdentada, careca e analfabeta. De 10 anos atrás, a analfabeta era normal. Todo mundo era analfabeto, 10 mil anos atrás. Mas hoje ela nasce com uma defasagem enorme. Veja, toda essa defasagem em termos culturais, ela tem que vencer pela educação. Daí a nobreza da educação. Pois bem, se a educação é isso, nós agora temos que pensar numa nova forma. Como que se dá o processo educativo? Como que se ensina? Tudo isso eu estou falando, veja, eu não estou pretendendo dar nenhuma receita e nem dizer como fazer. Nós estamos no domínio da teoria, tá? Nós estamos trabalhando teoricamente. A prática se faz na escola, nós não estamos na escola, tá? Agora, não vale aquela conversa do senso comum de que na prática a teoria é outra. Não. Se na prática a teoria é outra, é porque não é teoria. A verdadeira teoria se faz apropriando-se da prática. E teoria e prática nenhuma existe sem uma teoria por trás. É preciso conhecer para poder fazer. E o conhecimento diz respeito ao teórico. Mas então, vamos refletir um pouco aqui, não vamos dar receita de como fazer e como ensinar. Mas vamos ver quais os princípios devem ser levados em conta ao refletir sobre a prática educativa, sobre os fazeres da docência. Percebe? Porque aí você vai ter condições de perceber, a partir dos princípios fundamentais, em que medida você está violentando todos esses princípios e o que você precisa fazer para ir além e se basear nesses princípios, fazer uma educação de verdade. Não para formar criancinhas para irem para preencher testes imbecis, com perdão do pleonasmo. Eu não vi nenhum teste que não seja imbecil. Ou para melhorar as estatísticas do SAEB, do SARESP, dessas bobageiradas todas, que não medem nada, porque educação não se mede desse jeito. É coisa muito mais complexa. Tá? Então, veja, vamos falar alguns princípios básicos. Eu acho que a gente estaria bem se começássemos a pensar no processo pedagógico como processo de trabalho. Infelizmente, quase ninguém faz isso. Que é um absurdo. Porque o trabalho é o que nós precisamos para viver. Sem produzir a vida, não existe vida. O animal não precisa trabalhar e não trabalha. Ele faz atividade, mas são atividades que existem necessariamente. O tatu, por exemplo, transforma a natureza fazendo buraco. O João de Barro faz uma casa bonita. A abelha faz mel e tanta coisa.
Mas eles não fazem isso como trabalho, porque não é uma atividade adequada a um fim. É uma atividade necessária. Ele já nasce programado para fazer aquilo. Os animais não aprendem como aprendem os seres humanos, não. Não existe isso da abelha adulta ensinar a abelha novinha. Isso é uma bobagem. Daqueles que não entendem educação e pensam que educação é simplesmente passar conhecimento. Não. O João de Barro, ele já nasce programado, entre aspas, nos seus genes para fazer a casa de João de Barro. Percebe? Não é trabalho, é atividade natural. Linda, mas natural. O ser humano não. O ser humano faz atividades lindas e algumas pavorosas, mas ele faz enquanto trabalho, uma atividade adequada a um fim. Então vamos pensar no processo de trabalho, no processo pedagógico, enquanto processo de trabalho, que ele é verdadeiramente. Existe uma atividade, que é a atividade docente, tá? Uma atividade discente também, não esqueça disso. Existe o ensinante ou o aprendente, se vocês quiserem usar essas palavras bonitas, tá? E é um processo de trabalho. Em todo o processo de trabalho, nós não falamos aqui, vocês vão encontrar no livro lá, o processo de trabalho, ele para ser compreendido, a gente precisa ver que ele tem 3 elementos. Para existir o processo de trabalho, precisa objeto de trabalho, aquilo que se transforma no processo. Por exemplo, eu pego tábuas e transformo essa tábua em tampo de mesa, transformo a tábua em mesa. Eu tenho como objetivo um produto, o produto é a mesa. A tábua é o objeto de trabalho para produzir essa mesa. E eu preciso de ferramentas, de instrumentos de trabalho. Então, eu tenho objeto de trabalho e instrumentos de trabalho. Eu preciso de serrote, eu preciso de lixa, eu preciso de martelo para fazer essa tábua, para fazer essa mesa. Então, objeto de trabalho e instrumento de trabalho. E preciso também de força de trabalho, que é a minha energia humana. Veja, no processo de trabalho, no pensamento capitalista, o próprio ser humano é um objeto, ele não é sujeito. Ele não é humano, ele é um objeto. Então, o próprio ser humano é utilizado como se fosse um objeto qualquer. No nosso pensamento, não. Nós temos como centro o humano enquanto sujeito, ele é o sujeito. Ele é quem trabalha. Os elementos que ele utiliza são exteriores. São o objeto de trabalho, o instrumento de trabalho e a sua força vital. A energia que ele despende, energia física e mental que ele despende ao trabalhar. Pois bem, no processo de produção pedagógico, nós temos um objeto de trabalho, nós temos alguma coisa que se transforma no processo, que é o próprio educando. Veja bem, não confunda objeto de trabalho com objeto. No caso da produção da mesa, o objeto de trabalho é um mero objeto, contrário de sujeito. Sujeito que tem ação, que tem vontade e que age sobre a partir dessa vontade. O objeto não, aquele que sofre a ação. Então, a tábua é mero objeto. E como ela é utilizada para se transformar em mesa, eu chamo ela de objeto de trabalho. Mas nem sempre o objeto de trabalho é mero objeto. Quando eu falo na produção pedagógica, nós temos que saber que o educando é o objeto de trabalho, porque ele que se transforma assim. Ele se transforma em sua personalidade viva, ele não se transforma fisicamente. Por isso que é importante o conceito de humano, não como físico simplesmente. Ele não se transforma fisicamente, ele se transforma em sua personalidade viva. À medida em que se apropria da cultura, ele é sempre outro, em transformação. Então, o ser humano é objeto de trabalho, mas não objeto. Pois bem, se ele é objeto de trabalho, nós vimos que sempre que nós pensamos em trabalho como atividade adequada a um fim, nós temos que pensar que os meios, a maneira de alcançar o fim tem que ser de acordo com esse fim. Eu não vou pescar com uma metralhadora e nem vou para a guerra com uma vara de pescar. Eu preciso que os meios sejam adequados aos fins. Então, veja,
Se o fim da educação é a produção do humano histórico, porque, veja, apropriar-se da cultura é fazer-se humano histórico. Olha como é lógico. Apropriar-se da cultura é fazer-se humano histórico. Este é o fim da educação. O fim da educação não é aprender a ler e escrever simplesmente, não. Aprender a ler e escrever é um dos elementos. Mas o fim mesmo da educação, o que se tem como fim, é produzir o humano histórico. Então, essa produção do humano histórico tem que ser coerente com todo o trabalho. Meios adequados a fim. Se o teu fim é a produção de um sujeito, que é o que sintetiza o conceito de humano histórico, portanto, o educando, que é o objeto de trabalho, necessariamente tem que ser sujeito. Por isso, ele só aprende, ele só se apropria de conhecimentos, de geografia, de matemática, história de valores, de ciência, de filosofia, etc. Ele só se apropria da cultura se ele for um sujeito. Ele só aprende se for sujeito. Ele só aprende se quiser. Porque ser sujeito é ser detentor de vontade. Eis aí a síntese do problema educativo. Se você não leva o educando a querer aprender, ele não aprende. Simples assim. Simples assim, mas quantas vezes você não ouve professores, políticos? Teve até um governador aqui em São Paulo, um idiota, que falou que a escola não produz porque o aluno não quer aprender. O problema é do aluno, esses nordestinos que vem aí que não quer aprender. Teve um governador que falou isso. Tá? Esquecendo-se que a função educativa consiste precisamente nisso. Levar, propiciar condições para que o outro queira aprender, porque é ele que aprende. A educação só existe como apropriação do saber, não como passagem, como simplesmente educação bancária que o Paulo Freire tanto critica. A educação só existe se esse trabalhador chamado educando realiza essa atividade. Para realizar essa atividade, ele precisa querer. Porque essa atividade envolve a condição de sujeito. Se você não sabe, se você não leva o educando a querer aprender, você não é educador. Se não fosse isso, não precisaria de professor. Dizer, foi feito tudo, certo? A relação pedagógica foi muito boa, a escola é muito boa, cheia de recursos audiovisuais, etc, etc. Mas educando não aprendeu porque não quis, é mais ou menos dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas que o paciente morreu. Não houve sucesso, coisa nenhuma. Não houve educação. Ensino é uma moeda de duas faces. Claro, toda moeda tem duas faces. Ensino, aprendizado. Se não houve aprendizado, não houve ensino. Bota isso na cabeça. Então, o educando precisa fazer esse sujeito. O fazer da docência, olha, saberes e fazeres da docência e sua perspectiva dialógica. Saberes e fazer da docência necessariamente é perspectiva dialógica. Diálogo, tem que haver relação dialógica. Para falar em relação dialógica, nós temos que conversar um pouquinho sobre a segunda parte do título, Elemento para uma Praxis Democrática. Quando falamos em democracia, falamos em política. O que é política? Aí eu retomo esse livrinho aqui, Educação como Exercício do Poder, em que a gente trabalha muito rigorosamente. É um livrinho que eu recomendo para todo mundo, um livrinho curto, pequeno,
tem 60 páginas, 60 ou 70 páginas úteis. O resto é prefácio, outras coisas. O que é política? Política, no senso comum, no senso comum, não. Política é o exercício do poder. Bom, e aí, o que é poder? A gente fica no senso comum. Poder não é simplesmente no sentido de físico, por exemplo, poder levantar 30 quilos cada braço. Não. Poder é no sentido de poder social. Poder significa levar o outro a agir de acordo com a sua vontade. Esse é o conceito de política. Tá? Infelizmente, esse é um conceito rigoroso. É isso sim. Isso nos manuais está lá. Nem todos os manuais. A grande parte nem toca nisso. Toca numa parte disso. Numa forma de levar o outro a agir de acordo com a sua vontade, que é a forma autoritária. Então você vai pegar o próprio Max Weber, vai dizer que poder é a capacidade de levar o outro a agir de acordo com a sua vontade, independentemente da vontade do outro. Então, poder é sinônimo de dominação autoritária. Tá? Esse conceito está errado, porque ele é limitado. Ele só fala de uma forma de poder, do poder autoritário. Vamos voltar lá no nosso conceito de humano e ver onde é que se coloca a necessidade da política. Nós vimos que o ser humano é um ser social. Ele não existe no singular, ele só existe no plural. Ele necessita dos outros membros e da humanidade inteira para existir enquanto ser humano. Calma lá, mas social a abelha também é. A abelha não existe sozinha. Aliás, ela morre em favor do enxame. Se você me tocar no enxame, a abelha se mata, porque quando ela te pica, quando ela te ferroa, ela deixa o ferrão e a bundinha dela junto lá e ela morre. Ela se mata para defender a colmeia. Então, veja, mas ela é naturalmente social. A abelha não é um sujeito. Ela é um objeto. O ser humano não. O ser humano, ele é social, mas veja, ele se relaciona com outro que é sujeito. Então, ele não é automaticamente social. Ele tem que realizar, que construir a relação. Porque, olha, eu, sujeito, detentor de vontade, tenho que me relacionar com outro sujeito detentor de vontade. Quando eu me relaciono com ele, eu tenho que saber que eu tenho vontades, interesses, objetivos, valores, e que não necessariamente coincide com a vontade dele. Então, veja, só existe a relação se eu levar o outro a agir de acordo com a minha vontade. Senão não existe sociedade, não existe relação social. Certo? Existem duas formas. Então, veja, aí sim se põe a política. O ser humano não é apenas social, ele é necessariamente político. Ele só se relaciona com o outro se a vontade do outro for igual à sua vontade. Então, você tem que agir para que a vontade dele seja igual à sua, ou ele agir para que a vontade sua seja igual à dele. Então, existe o poder. Só que, no caso da sociedade humana, o poder, então, é uma relação de convivência entre sujeitos. Esse é o conceito mais completo que eu acho dentro de política. Tá? O resto é consequência.
explicitação desse conceito. Política não é simplesmente o exercício do poder. É o exercício do poder. Mas é o exercício do poder porque existe a necessidade da convivência entre dois sujeitos. Há duas formas de haver essa coincidência. Eu posso levá-lo a agir de acordo com a minha vontade, dominando-o. Mas eu posso agir de acordo com... E essa é a relação política autoritária. Eu o transformo em objeto. Ele não tem vontade. Pelo menos com relação a isso, ele não tem vontade. Com relação a isso, eu o transformo em objeto. Só que ao transformar em objeto, eu também me transformo em objeto, porque eu faço parte da humanidade. Então, a dominação autoritária é sempre uma negação do humano histórico, uma negação da humanidade. Mas não existe apenas essa forma. Existe uma forma que é o diálogo. Eu o convenço pela persuasão, não pela enganação, pela persuasão. Eu faço com que ele haja de acordo com a minha vontade. Mas eu dialogo. Olha aí, eu diálogo. Ele me convence, eu o convenço, e nós juntos produzimos a liberdade. Esse é o conceito de liberdade. Liberdade sempre envolve o coletivo. Liberdade não é simplesmente a liberdade natural, que é um contrassenso. Não existe liberdade natural. Quando nós falamos o pássaro é livre para voar, é um contrassenso. Ele não é livre coisa nenhuma, ele voa necessariamente. Livre para voar é o homem. Mas ele produziu essa liberdade. E ele pode optar entre voar e não voar. O pássaro não. Ele pode optar em voar e não voar, e ele que construiu na relação com os outros seres humanos. A liberdade se produz, portanto, com o outro. Então, nesse sentido, pelo diálogo, eu levo o outro a agir de acordo com a minha vontade. Então, veja, nós temos agora o conceito de política democrática. É político. É a produção, é levar o outro a agir de acordo com a minha vontade, mas é levá-lo democraticamente, de modo que ele o faça por uma decisão dele a partir de uma relação entre mim e ele. Então, essa é a relação democrática. A relação democrática, portanto, olha o conceito de democracia. Democracia é a relação entre sujeitos que se reforçam enquanto tais. Nessa relação há o reforço da condição de sujeito. Pois bem, quando nós... Vamos voltar lá à educação. Quando nós falamos que o educando só aprende se quiser, e aí, aqueles que não conseguem levar o educando a querer aprender, já ficam loucos da vida comigo. Mas eu não consigo. Você fala isso porque é bonito, porque você não está lá na escola. Na escola é diferente. Não, moço, eu não estou falando isso porque eu não estou na escola. Não estou falando isso, é lógico. Isso é realidade. É assim. Você tem argumento para discutir que não é assim? Você conseguiu alguém que aprendeu sem querer aprender? Essa é a realidade. Se você não consegue, vamos resolver o problema. Mas o importante é que você saiba. Se você não levar o educando a querer aprender, você não educa. Essa relação é necessária. Então, veja, a relação política, a relação do político autoritária, ela tem muita força. Eu boto uma arma na sua frente e falo, faça isso. Você não tem saída. A relação democrática, a persuasão, é muito frágil. Por isso é que é difícil. Não é fácil educar. Se fosse fácil, eu não precisava de um profissional. Não precisava estudar tanto. Estudar Vygotsky, Piaget. Toda
filosofia da educação, história da educação, psicologia da educação, saber como que o ser humano se desenvolve. Quem não sabe de educação pensa que é fácil. Não! Uma criança de pouco menos de 1 ano, se você joga a bola debaixo do sofá, não existe mais bola. É diferente de uma criança de 3, 4 anos. Mas a criança de 3, 4 anos não dá para aprender álgebra, porque ela não faz operações abstratas. Então precisa aparecer os estágios de desenvolvimento da criança. Não é qualquer um, não é para amador. Educação precisa conhecimento, precisa aprofundar o conhecimento científico do que seja educação, para poder dar os elementos adequados para que a criança queira aprender. E aí, todos esses conhecimentos vão nos ensinar, desde mais de um século, ou quase um século, que o Piaget demonstrou isso. Criança quer aprender e se dispõe a aprender. A criança se faz sujeito brincando. Então, até por volta de 10, 11 anos, a melhor forma, ou a pior forma de ensinar é aquela que nós temos. As crianças sentadas nas suas carteiras vendo o professor falar. Desculpe, isso é burro. É violento dizer isso, mas é a verdade. A verdade é violenta nesse sentido. Assim não vai ensinar com 30, 40 pessoas dentro da sala de aula. Nem sei se deveria ter sala de aula. Existem avanços na educação que supera isso, que pega pequenos grupos, como, por exemplo, na Escola da Ponte. Agora, você precisa querer realmente aprender. E não colocar a culpa no professor. Agora, o professor, por sua vez, não pode assumir essa culpa. E a pretexto de não assumir a culpa, botar a culpa nos alunos. Dizer que o aluno não aprende porque não quer aprender. Não, o aluno não aprende porque não tem ensino. Porque não tem ensino, porque a escola não é bem arrumada, porque o Estado não dá. Então vamos brigar com o Estado. Não vai botar a culpa no pai ou botar a culpa na criança. A criança está lá para aprender. A obrigação de aprender, de ensinar é da escola. Se vira, moço, ajuda, chame a escola, os pais para te ajudar, abrace o pai para que ele possa ser um teu amigo também e possa reivindicar uma escola melhor. E não botar a culpa no pai e botar a culpa nas crianças. É uma coisa que você botar a culpa no paciente por estar doente. Não, ele está lá para aprender. Precisa fazer isso. Então vamos entender muito bem como é que se dá essa relação e como ela necessariamente tem que se dar. A relação pedagógica enquanto uma relação política. Veja, embora a relação de persuasão ela seja extremamente frágil, ela tem uma força que a coação não tem. Na dominação autoritária, o outro só concorda com a sua vontade enquanto estiver presente o elemento coator. Eu estou com a arma na frente dele e ele me obedece. Saindo daqui, ele vai conspirar contra mim. Percebe? Então não existe permanência. Por isso, nem o Estado conta apenas com a força. É preciso que as pessoas queiram fazer aquilo. Então precisa do diálogo. Com relação à relação a relação democrática, essa fragilidade de que eu tenho que correr o risco de que o outro não aceite e não concorde comigo. Aliás, tem um outro risco. Além dele não aceitar o que eu digo, ele pode me fazer convencer-me do contrário. Percebe? Então, é arriscado. A vida é um risco em termos políticos, democrático. Mas veja, quando acontece do outro concordar comigo, ele concorda. Ele está presente enquanto sujeito, enquanto dono daquela ação. Veja, esta é a verdadeira relação democrática. Qualquer semelhança dessa relação com a relação pedagógica não é mero acaso. Veja, quando eu digo que o educando só aprende se quiser,
Eu estou dizendo que, para ele aprender, eu preciso levá-lo a agir de acordo com a minha vontade. Eu quero que ele aprenda. Eu, educador, a escola educadora, o Estado educador, a sociedade educadora, quer que ele aprenda. Então, eu tenho que primeiro levá-lo a querer aprender. O que é isso? Político. Então, veja, aquilo que nós vimos tecnicamente, de que o aluno só aprende se quiser, isso todas as ciências demonstram, as ciências que subsidiam a educação. Quando eu estava falando tecnicamente, na verdade, eu estava falando politicamente. O sucesso da técnica em educação é político. E é político democrático. Veja que interessante. Quando eu corro o risco de não levá-lo a querer aprender e consigo, pela relação pedagógica, aí baseado na técnica, na ciência e na atividade de todos e coletiva, quando eu consigo fazer com que ele se aproprie de um determinado elemento cultural, um conhecimento, um valor, uma atitude, uma habilidade, essa habilidade passa a ser dele, a fazer parte da sua personalidade. Veja, passa a ser dele esse elemento cultural sem deixar de ser meu. Não houve transmissão nenhuma. Você pode falar em transmissão como uma metáfora, mas é bom não usar essa metáfora aqui. Eu passo o copo daqui para cá. No caso do saber, no caso da cultura que eu propicio que o outro aprenda, ele aprende enquanto sujeito, trabalhador. Eu, professor, propicio condições para que ele aprenda. Ele é o produtor final. Não existe transmissão. Veja que interessante. Essa especificidade do trabalho do professor. O professor, diferentemente do marceneiro que produz uma mesa e que o resultado desse seu trabalho é um produto, uma mesa pronta, e você pode palpar. No caso do professor, o produto do seu fazer não é algo pronto. O produto do seu fazer é um outro fazer. O que o professor faz? O aluno educado, não. O professor faz o aluno aprendente e propicia que o aluno se eduque. Eu, como médico, posso falar, eu curo fulano. Como educador, não. Apenas como uma licença poética. Você pode dizer, eu eduquei meus filhos. Eu propicio condições para que ele se eduque. É por isso que é difícil. Não depende só da nossa vontade. Depende da nossa vontade em conseguir com que o outro aplique a sua vontade. Esse é o conceito de educação. Esse é a praxis democrática que nós podemos pensar na relação educador-educando. Se nós pensarmos assim, nós podemos pensar numa educação melhor. Mas, necessariamente, temos que mudar a nossa prática. Não é porque não existam formas, métodos, tecnologias. Estou falando tecnologia no sentido amplo, pensando tecnologia como simplesmente computadores. Que os amadores em educação pensam que é a solução. Tá? Eles pensam que a solução é pegar computadores, um monte de coisa. Computador é um recurso para ser usado.
ele não basta em si. Os poderes constituídos, os secretários de educação, os prefeitos, os governadores e os presidentes, eles gostam, para mostrar serviço, de comprar computador, que grande parte fica lá sem ser utilizado. Porque nem condições, eles não gastam dinheiro para pagar melhor o trabalho do professor, para que o professor faça uma coisa melhor, para que ele tenha mais tempo para abraçar seu filho, seu aluno. Não, ele compra computador, como se esse fosse o problema. Quando você tem esse conceito de educação, você vai ver que o problema mais importante, a coisa que mais falta na educação, não é só isso. Isso é o caminho para tudo o restante, é o fundamento de tudo o restante. A educação no Brasil está ruim, não é porque faltam computadores, não é nem porque faltam carteiras, é também. É porque falta abraço. É porque falta política. No livro Professor, Artesão ou Operário, eu procuro desenvolver isso, mostrando a diferença do trabalhador comum com o professor. Também nesse livro, o Capital para Educadores, tem especialmente um capítulo que fala sobre, acho que é o penúltimo capítulo, que diz, olha lá como é que se chama, para o Capital, o trabalho do professor é improdutivo. Então, como aferir a produtividade do trabalho do professor? O Capital procura aferir como se fosse aferir produção de peças. Quantos alunos passaram, quantos alunos não passaram. Ou custo-benefício, quanto gasta, quanto não gasta. Do ponto de vista da produção, do processo pedagógico, como vimos, não é por aí. Para encerrar nossa fala aqui, vou só fazer uma reflexão que eu faço desse livro. A diferença entre a prática docente da prática normal qualquer. Não é porque o professor produz engenheiros, arquitetos, etc. Isso é uma bobagem para enganar. Não é porque simplesmente o professor é um serviço e faz um trabalho não material, que inclusive é um erro, não existe trabalho não material, existe trabalho. Material não material é o produto. Não é nada disso. Pelo seguinte, compare o trabalho no capitalismo. Não falamos sobre isso e nem está fundamentado. Eu vou utilizar o conceito sem fundamentar. Vocês podem ter acesso a esse conceito fundamentado, explicado, provado, nos termos nos livros de economia marxista, especialmente esse aqui, que eu recomendo. Mas vou assumir como sabido. O trabalho na produção capitalista é um trabalho forçado. O conceito de trabalho forçado, no senso comum, é como se fosse o trabalho do escravo. Ou o trabalho nas minas, trabalho forçado. Não. Trabalho forçado é aquele que não tem como motivo do trabalhador o próprio trabalho. O trabalho que você faz em casa, por exemplo, que você é proprietária dos meios de produção, você faz um bolo em casa, por exemplo, para você comer. Aquele bolo é a razão pelo qual você vai trabalhar. O motivo pelo qual você faz o bolo é o próprio bolo. Por quê? Não é um trabalho alienado. Você não se separa daquilo que você produziu. O bolo continua sendo seu. Ele é como uma extensão da sua própria personalidade viva. Você usa os seus meios de produção, quer dizer,
objeto de trabalho, instrumento de trabalho, as suas panelas, o seu trigo, o seu açúcar, a sua farinha, etc. e tal, e produz alguma coisa. Esse é um trabalho que é movido pela sua vontade, preocupado em produzir um bolo que você vai utilizar para comer, para dar para a sua família ou para os seus amigos e assim por diante. Esse é um trabalho não forçado, esse é um trabalho livre. Se você pegar esse próprio bolo com a mesmíssima receita, o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de panela e de tudo, e pensar esse bolo sendo feito dentro de uma fábrica de bolo por você mesma ou por você mesmo, você já não tem mais um trabalho livre. O que te motiva a realizar esse trabalho não é o bolo, porque não é você que vai comer. Não é nem o valor do bolo, porque o bolo que você fez em casa, você pode até vender, o valor é teu. Não, o bolo que você vai produzir é para outro pegar o dinheiro da sua venda. O fato, o motivo que o leva a trabalhar e produzir o bolo dentro da fábrica de bolo é o salário. O salário é um prêmio de consolação por você fazer esse sacrifício de produzir alguma coisa sem sentido para você. Então, é um trabalho forçado. Pense agora na diferença entre o trabalho do capital e o trabalho do professor. Quando você vai produzir, por exemplo, uma mesa, o seu objeto de trabalho é um mero objeto. Politicamente, você está submetido ao capital, já pela Constituição e tudo mais, porque ele é que manda, porque ele é que tem as condições de vida na mão, e ele pode explorar aquilo que você produz. Que nós não explicamos aqui. Mas, na hora de produzir, não existe nada de político. É técnico. Você tem que saber manusear a lixa, o serrote, o martelo, a madeira, você tem que conhecer o seu objeto de trabalho, mas o seu objeto de trabalho é mero objeto. Ele não é sujeito. A tábua não precisa dizer, me lixa, não vai te dizer, me lixa desse jeito, me serra daquele jeito. Não. Ela é mero objeto. Quando você vai produzir o aprendizado, que é isso que você produz as condições para que o educando aprenda. Você tem direito, diante de si, um sujeito. Então, o técnico é político. Você pode produzir a mesa chorando, com raiva, louco da vida, querendo matar o teu patrão. E ainda dá para fazer uma mesa boa. E dá para controlar se aquela mesa está boa ou não. Agora, e nem precisa gostar de mesa. Agora, é possível ensinar e levar o outro a querer aprender sem gostar de ensinar. Sem querer ensinar. Sem estar convencido. Tem gente que acredita, mas não é. Se você é um desses, por favor, vai fazer outra coisa. Não vai ser educador. Aí você tem que exercer a sua ação política, sim, senhor. Porque senão não funciona. Significa que o teu motivo não pode ser simplesmente o salário. Olha lá, ninguém está dizendo que você não merece um bom salário. Pelo contrário, ele tem que ser tão bom a tal ponto que você nem se preocupe com ele. Você tenha tempo de se preocupar com aquilo que interessa. De fazer educação. Significa que você pode não gostar
do mercado de móveis e de produção de mesa para fazer mesa. Mas significa que você precisa gostar da humanidade, você precisa ser um humano histórico e sentir-se bem fazendo isso. Não existe bom professor infeliz. O bom professor tem que realizar-se. Nós precisamos ver o que precisa ser feito para que ele possa realizar-se. Só assim a gente pode pensar numa educação de verdade. É isso por enquanto, gente.